Estamos a poucas semanas do Carnaval e muita gente já se prepara para o feriado prolongado. Viagens, aluguel, compra de ingressos para blocos e festas. Mas quais os direitos do consumidor nesses casos específicos da data? Bom, para falar sobre esses assuntos, nós convidamos aqui a advogada de Direito do Consumidor, Ildecir Amorim. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, nessas compras de pacotes, pela internet, que daí inclui bloco, entrada para o bloco, hospedagem, passagem de avião, isso é muito comum nessa época do ano, principalmente nesses estados que oferecem um carnaval de muitos dias, como Salvador, Recife. Se der algum problema, já que está incluído aí hospedagem, passagem e também o ingresso para o bloco, como o consumidor resolve isso? É complicado se ele não se acautelar antes de adquirir este produto. Porque ele chega, aí não encontra, não entra no camarote, o ingresso é falso. Então, é preciso que o consumidor ele tenha atenção antes de adquirir estes produtos. E fazer isso, escolher uma agência de viagem que tenha autorização do Ministério do Turismo é importante, Fazer várias pesquisas sobre esses fornecedores, porque todos aí formam uma cadeia e todos serão responsabilizados. Quer dizer, a dica da advogada do consumidor é pesquisar muito antes de comprar. Em que sites a pessoa pode conseguir dicas que lhe orientem nessa compra, Nós temos os PROCONs, os sites dos PROCONs e os sites dessas organizações de defesa do consumidor, Proteste, o IDEC, o Brasilcom. Eles dão dicas sobre os cuidados que o consumidor deve ter na aquisição e também quais são as empresas que não são recomendáveis na aquisição desses produtos. O consumidor pode exigir algum tipo de garantia de que essa compra ele tem que imprimir algum tipo de contrato, assinar alguma coisa presencial? É muito duvidoso confiar nisso, já que é um valor grande, já que geralmente a pessoa despende muitos dias, o camarote é caro, ela pode fazer tudo pela internet com segurança, imprimir alguma coisa para comprovar lá que ela comprou, ou ela tem que ir até uma agência e assinar alguma coisa? Na verdade, o contrato ele pode ser feito pela internet, não tem problema. Agora, o que o consumidor tem que ter cuidado é que nesse contrato conste tudo, todos os detalhes, o horário de saída, o voo, o horário de chegada, onde ele vai pegar esse abadá, onde ele vai pegar essa entrada no camarote. Então, esse contrato é um contrato que ele tem que ser detalhado. Tudo tem que constar nele. Tudo que o fornecedor está oferecendo tem que constar nesse contrato. Não foi feito o contrato. O consumidor confiou, adquiriu o pacote, não fez o contrato. Aí, o que ele tem de prova? Todos os e-mails, as propagandas. Então, tudo isso o consumidor ele deve guardar, printar as telas, guardar isso aí, que são as provas. E quando ele for, ele leve os comprovantes de pagamento, porque às vezes chega, você aqui não consta que pagou. Aí o consumidor vai estar ali com o comprovante de pagamento e vai poder entrar no camarote e ficar tranquilo. Então, todo cuidado inclusive com valores. Se for muito barato, desconfie, não acredite em preços muito diferentes dos preços normais, porque geralmente esses valores são muito parecidos, são muito semelhantes, independente de quem esteja vendendo. Os valores eles são muito semelhantes. Se tiver muito desconto, desconfie, evite de comprar também essas coisas em sites que não são oficiais, em blocos que não são de vendas oficiais daqueles abadás. Então, tudo isso o consumidor tem que ter cautela. Num primeiro momento, a pessoa chegou lá com tudo certo, levou a documentação, porém deu problema em alguma parte aí desse percurso, ou em alguma parte não conseguiu entrar no bloco, não conseguiu o hotel. Qual o primeiro passo que ele faz? Ele vai à delegacia, onde ele denuncia, por onde ele começa? Ele liga para a empresa? Vai depender do problema. Por exemplo, se o problema foi no hotel, então ele tem que entrar em contato com o responsável pelo hotel. E com o responsável pela agência onde ele comprou o pacote, caso ele tenha sido por pacote, não tenha sido individual. A delegacia entra quando? Quando o consumidor não consegue entrar no camarote sob a alegação de que o ingresso é falso.
Então, nesse caso, ele deve ir à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e até para se acautelar, porque se ele está portando um produto falso, ele pode ser até acusado de ser o próprio falsificador. Então, ele deve ir à delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Não esquecendo que todo e qualquer prejuízo que o consumidor tenha, seja na material, seja de ordem moral, ele deve ser indenizado. Tá ótimo, a gente vai falar de como fazer isso no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal de Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a advogada Eudecira Morim, que está aqui conversando com a gente a respeito dos direitos do consumidor, especialmente nessa época de pré-carnaval, né? De carnaval que tem muita gente comprando pacotes, e incluem esses pacotes gigantescos, que inclui a entrada no bloco, a hospedagem e tudo mais, a passagem aérea. A senhora falou que pode chegar algum caso ainda que haja necessidade, não conseguiu resolver lá, que o consumidor tenha direito à indenização. Como ele deve proceder? Ele procura um advogado, ele procura algum órgão de defesa do consumidor nesses casos? Na verdade, ele tem que ir à justiça mesmo, porque pode até reclamar, mas os órgãos de defesa do consumidor, eles não têm esse poder de determinar valores de indenização, só o judiciário. Então, o consumidor, dependendo do valor, ele vai ao juizado especial. Nós recomendamos que vá com o advogado, porque essas empresas são grandes empresas, tem grandes bancas de advocacia defendendo. Então, é bom que o consumidor vá com o advogado, que procure o advogado, e o advogado, então, vai fazer a petição e vai requerer a indenização de todos os prejuízos que o consumidor tiver, seja de ordem material, seja de ordem moral, conforme a gente já falou. Nessa época do ano também costuma aumentar muito, durante os eventos, blocos de rua, até esses que não são pagos, a circulação de ambulantes vendendo produtos que são consumidos pelas pessoas, pelos foliões. Se algum tiver algum problema com uma comida estragada, com uma bebida vencida, com algum problema, ele tem algum direito de reclamar, já que são ambulantes autorizados, geralmente nessa época do ano, para trabalhar apenas? Ele tem sim, se houver qualquer problema, desde que comprovado que foi daquele produto adquirido ali, o consumidor ele tem direito sim a ter, inclusive, consultas médicas, se ele gastou com medicação, com tratamento e também com o dano moral. Agora, o ideal é que o consumidor não adquira esse tipo de alimento, que não seja efetivamente do ambulante credenciado. Por quê? Porque aquele ambulante que tem autorização do Estado, ele tem a fiscalização. Então, é uma autorização que é dada pelo Estado. Por quê? Porque a Anvisa permite que ele faça, manipule esse tipo de produto. Então, ele é um fornecedor que ele cumpre, né, as determinações da vigilância sanitária. Agora, mesmo sendo um ambulante autorizado e o consumidor tenha problema, o consumidor tem direito e pode, inclusive, colocar o Estado no polo passivo, pela responsabilidade solidária. Por quê? Porque houve falha na fiscalização. Se teve problema de saúde, o consumidor corre risco de vida. Então, o Estado pode ser responsabilizado também. Doutora, até então a gente está falando de direito do consumidor, né? Mas a gente entra aí, como a gente já falou um pouquinho até, de o aluguel de imóvel, por exemplo, para temporada nessa época. A pessoa que não vai comprar bloco, nada, mas ela vai para a praia, vai para um local turístico e aluga aí um imóvel de temporada, que já entra em outro tipo de direito, né, imobiliário, que a senhora havia me dito. Como é que fica essa situação? Ver uma foto na internet, chegar lá e não era? É comum, acontece bastante isso, de o consumidor ser enganado. Então, o que o consumidor tem que fazer? Antes de fechar o contrato, ele precisa se acautelar. O grande segredo é o antes. Então, ele precisa se acautelar. Nesse contrato, ele precisa saber se efetivamente aquela pessoa que está alugando é o proprietário. Pede o comprovante, a prova de que ele é o proprietário. Se ele realmente for o proprietário, ele não vai se incomodar de apresentar essa prova, não é? Também, toda a propaganda, o consumidor deve fotografar aquilo que está sendo ofertado, que eles colocam nos sites, não é? Como que está o imóvel, a localização. Então, o consumidor ele deve ficar atento a todas essas provas. Não deve pensar, vai dar tudo certo e não se acautelar. Todas as provas. O contrato ele deve vir todo especificado, o que tem no imóvel, não é? A hora que vai entrar, a hora que vai sair, onde vai pegar essa chave, não é? Ter cuidado com esses imóveis de praia,
quando chegar, abrir logo todas as torneiras, porque geralmente dá problema por causa da maresia. Então, atenção ao antes. Se se acautelou e teve problema, é ir na justiça buscar os direitos. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Ildecir Amorim, que é advogada de Direito do Consumidor, conversou com a gente a respeito desses cuidados nessa época do ano para não ter problemas. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Eu que agradeço.